videoaula de português. O nosso conteúdo é encontros vocálicos. As vogais são 5. É o A, o E, o I, o O e o U. Quando elas se encontram em determinadas situações dentro de uma palavra, sempre são as 5 vogais que podem se encontrar. Olha aqui a ilustração. Oi, ei, ai. Sei lá, o é uma vogal, o I, o E é uma vogal, o I, o A é uma vogal, o I também. Então, quando essas 5 vogais elas se encontram dentro de uma palavra, nós chamamos de encontro vocálico. E o encontro vocálico, ele está dividido em 3 partes, ou seja, 3 espécies, né, de encontros vocálicos. Ou pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Então, ditongo, tritongo e hiato. O que são ditongo? Para resumir, depois tem a especificação. Mas para resumir, os ditongos, quando 2 vogais elas ficam juntinhas. Pode ser o A, o E, o I, o O, o U, quando elas ficam juntinhas. Olha lá, o exemplo está aqui, olha, cai, né? Ai, aí. Olha aqui, estreia. Vocês estão notando que dentro da nova ortografia já não tem mais acento agudo, né? Lá, boleia, geleia, lá. As vogais, 2 vogais ficam juntas. Aqui nós temos o exemplo, Neuza, eu falo neu, olha lá, o E e o U ficam juntas. Pai, olha lá, o A e o I. E Glória, o I e o A também ficam juntos, olha lá. Bom, agora tem uma regrinha, uma especificação. Por que existe ditongo? Qual é a regra? Os ditongos é o encontro em uma mesma sílaba de uma vogal, uma semivogal. Então, ditongo é sempre uma vogal e uma semivogal. Ou I ou U, que são semivogais, né? Ou vice-versa. Ou primeiro uma semivogal e outra vogal. O exemplo aqui, olha, em Neuza, olha lá, o E é uma vogal. Olha lá, o E é uma vogal. E o U é uma semivogal. Já aqui, olha lá, é o contrário, é o vice-versa que nós dissemos aqui, olha. O Glória, o I primeiro veio como semivogal e o A da Glória depois como uma vogal. Então, o ditongo é uma vogal e uma semivogal, ou primeiro uma semivogal ou uma vogal, é o vice-versa. Então, vocês vão ler aqui, olha, vocês vão ver que tem exemplos. Agora, os ditongos, ainda eles estão subdivididos em 2 espécies. Eles podem ser crescente. O crescente é quando a semivogal vem antes. Olha lá, um exemplo, olha. O I de história é uma semivogal, veio antes, e o A depois é uma vogal, veio depois. E o decrescentes, os ditongos decrescentes, nesta especificação, é o contrário. O que vem antes é a vogal, olha lá, a vogal vem antes. É o caso do pai, olha lá, a vogal vem antes, depois a semivogal, que é o I vem depois. É o caso do pai, né? O A vogal e o I é uma semivogal. Então, para recordar, crescente, qual vem primeiro? Os ditongos crescentes, primeiro vem a semivogal. E os decrescentes, primeiro vem a vogal. É o contrário. Seguindo outra espécie de encontro vocálico, nós vamos ter os tritongos. Tritongo, quer dizer que vão ficar 3 vogais juntas. As 3 vogais não se separam. Olha lá.
é o encontro de uma semivogal, de uma vogal e uma semivogal. É sempre assim. Primeiro vem uma semivogal, é somado com uma vogal, depois é somado com a última semivogal. Olha o exemplo aqui, olha, Uruguai. Olha lá. Primeiro, Uruguai. Vamos ver o Uruguai aqui. Nós vamos ver, olha lá, o U do Uruguai que fica juntas, olha lá, são tritongo, porque são as 3 vogais juntas. O U é uma semivogal, o A é uma vogal e o I é uma outra semivogal. Então é sempre assim o tritongo. Primeiro é uma semivogal, depois uma vogal, depois outra semivogal. Olha aqui, enxaguou, olha. Olha lá, enxaguou, olha lá. O U é uma semi, o O é uma vogal e o U é outra semivogal. E a última espécie de encontros vocálicos, nós vamos ter os hiato. É o encontro imediato de 2 vogais, cada uma delas pertencendo a uma sílaba distinta. Parece que é muito difícil especificar hiato, mas não é. Você vai entender perfeitamente. É o encontro imediato, quer dizer, na hora, né? De 2 vogais, cada uma delas pertence a uma sílaba diferente. Olha o caso aqui, olha, vamos ver aqui embaixo. Raiz, olha, o A e o I são vogais, mas elas não estão juntas, elas não são como ditongo e não em 3 como tritongo. Então, olha lá, é uma vogal, o I se separa, eu falo raiz, olha lá. Olha a saúde, dá para ver bem, olha lá. É o encontro de 2 vogais, mas que elas se separam, olha lá. O A é separado do U de saúde. Coroa lá, o O é separado do A. Então, tudo isso é encontro vocálicos. Olha lá, o caso de moeda no hiato aqui, olha, tem outros exemplos aqui também, né, lá. Aqui outros exemplos que você pode ver, olha lá, moeda, o O separa do E, o I separa do O. Viúva, o I separa do U. Falo uva, riacho. Isso são regras práticas comuns, né? Que nós vamos recordar. Então, os encontros vocálicos são vogais A, E e O que ficam juntas ou às vezes separadas no caso do hiato. Elas estão divididas em ditongo, são 2 vogais juntas, tritongo, 3 vogais juntas, hiato, são vogais que se separam. São 2 vogais que se separam. E cada uma dessas espécies, ditongo, tritongo e hiato, elas têm as especificações, as explicações de porquê. Espero que você tenha gostado desta aula de encontros vocálicos. Encontros vocálicos são vogais que se juntam numa palavra, ou ditongo, tritongo ou hiato. De 2 vogais e 3 vogais e ato separa 2 vogais que se separam. Até a próxima aula.